Olá pessoal, tudo bem? Sou Bruno Cândido dos Santos, doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo, e esse é mais um episódio do vídeo em tese aqui do nosso projeto de divulgação científica Debatendo e Circulando. Bom, espero que vocês estejam acompanhando essa série. A gente está agora no 5º episódio, em que a gente vai falar bastante sobre as transformações do transporte rodoviário de passageiros ali de 1930 até 1964 mais ou menos. Então, sem mais delongas, a gente vai partir para o vídeo. Lembrando, antes de começar de fato, curtem, comentem, compartilhem, nos deem sugestões, nos deem ideias para que a gente possa não só continuar com esse quadro, mas trazer outras discussões aqui para o nosso canal, tudo bem? Bom, então como eu disse para vocês, o capítulo 3 ele tem como nome Expansão do Transporte Rodoviário de Passageiros no Brasil de 1930 a 1964. Então, é muito interessante a gente perceber que nos próprios nomes dos capítulos tem um pouco dos períodos que a gente escolheu para poder escrever essa primeira parte da nossa tese, para poder discutir como esse transporte rodoviário de passageiros evoluiu ao longo do século XX, né, puxando inclusive ali um preâmbulo para o próprio século XIX. A partir de 1930 a gente vai ter um conjunto bastante grande de transformações no próprio território brasileiro, né? A gente tinha as chamadas ilhas de produção muitas vezes desconectadas totalmente, a gente tinha o setor agropecuário sendo de fato mais dinâmico, né? O Brasil era muito tributário das exportações do café, né? Era basicamente um produto muito importante para as exportações brasileiras, a gente pode até chamar de importante demais, né, ao ponto de, na crise de 1929, em virtude das quedas nas exportações de café brasileiro para o resto do mundo, a gente ter sofrido impactos muito severos com a própria crise, e isso foi fazendo com que a gente tivesse que diversificar um pouco da nossa produção, né? Então, a própria urbanização no Brasil ela evolui muito pouco até 1930, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, os valores ali das décadas de 1890, 1900, 1910 até 1920, que ela vai apenas de pouquinho ali, próximo de 7% até 10%, e que de 1920 em diante essa taxa já triplica, né? Então nós temos uma economia que vai evoluindo, né? Um território que vai se tornando cada vez mais dinâmico, e com isso a gente tem também uma unificação do território nacional, aquilo que eu falei da integração, que ela ainda era um protótipo, ainda era uma ideia, né? Ainda era um desejo, ela começa a se tornar realidade de 1930 para frente, né? E o Estado vai ser decisivo, né? O poder público vai ser determinante para que essa integração nacional de fato avance, né? Então a gente vai ter também, em virtude dessa urbanização, uma mudança nessa força de trabalho brasileira, né? Esse trabalhador que estava majoritariamente empregado no campo, ele começa a encontrar emprego na própria indústria, né, na cidade, e isso tudo também vai fazendo com que o mercado consumidor comece a se expandir, né? Você tem a formação de uma classe trabalhadora eminentemente urbana, ao passo que até 1930 ela era majoritariamente rural. Tá? Outra coisa importante que a gente tem também nós temos aquilo que o próprio professor Rui Moreira, lá da Federal Fluminense, vai chamar de Divisão Territorial Industrial Agrícola Nacional. E o capital financeiro ele vai passar a ser muito preponderante nesse processo, né? Então, tudo aquilo que a gente vai ter de grandes projetos, sobretudo de 1950 para frente, pode até puxar para 1940, né? A gente vai ter o capital financeiro com um papel muito decisivo. Então, nós vamos obter empréstimos junto ao Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, né, o próprio capital bancário aqui no Brasil vai se tornar também muito dinâmico, e a gente vai ter, a partir da década de 50, a chamada integração territorial, né, aquilo que une, de fato, essa diversidade regional. Então, essa desigualdade não vai ser mais resultado daquilo que a gente chama de aptidões naturais, né, ou seja, então, se numa determinada região chove menos, se numa determinada região nós temos recursos naturais ali, em virtude da vegetação, em virtude da mineração, né, de tudo aquilo que possa ser produtivo, se nós temos solos mais férteis, menos férteis, a desigualdade regional não vai derivar tanto dessas diferenças, mas sim daquilo que nós vamos ter em virtude da necessidade de capitais. Então, áreas que precisam de mais capital
se desenvolverão mais a partir do momento que esse capital chega, ao passo que aquelas que têm uma economia menos dinâmica, uma economia menos robusta, vão ficando para trás aos poucos. Tá? Então você vai ter a concentração desses recursos sociais, onde a produtividade desse capital vai ser maior. Né? Então, por exemplo, você vai ter São Paulo se sobressaindo em relação ao restante do Brasil e também algumas outras regiões tentando acompanhar uma parte desse processo, e a desigualdade ela vai se ampliar. Né? Se por um lado você integra o território, por outro lado é uma integração que reforça algumas desigualdades e amplia inclusive algumas delas. Tá? E por que isso tudo ocorre? Porque a gente vai ter a égide do sistema capitalista. Então você tinha a necessidade de integrar, não necessariamente para reduzir, para tentar corrigir essas assimetrias no território, né? Para tentar deixar esse território menos desigual. Mas a ideia era integrar para torná-lo mais dinâmico e mais produtivo. Mesmo que para isso você reforçasse áreas que já produziam antes. Né? Então, assim, São Paulo, nesse processo de integração, ela não perde relevância. Pelo contrário, ela fica mais importante ainda. Né? Aquilo que depois o próprio professor Pedro Pinchas Geiger vai chamar de Centro-Sul, então São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e não estou falando dos estados inteiros, né? Mas das regiões mais produtivas dentro de cada estado, elas ficarão mais fortes, mais robustas ainda. Né? Então, na prática, você vai ter uma integração que vai reforçar áreas que já eram mais dinâmicas em detrimento daquelas que eram menos dinâmicas. E algumas que não estavam ainda totalmente conectadas serão integradas de 1950 para frente, porém de uma forma complementar, né? Sobretudo a esses centros mais dinâmicos. Então, assim, Centro-Oeste, Amazônia, partes do Nordeste vão se integrar à economia brasileira, porém São Paulo vai ser a protagonista desse processo, que como é até hoje, né? É o centro urbano mais dinâmico, mais populoso, que gera mais empregos, aquela coisa toda. Só que se a gente tem o final desse Brasil arquipélago, como o próprio professor Milton Santos traz para a gente, isso se deve a investimentos em infraestruturas de comunicação e transporte, tendo o sistema de movimento rodoviário como protagonista nesse processo. Né? Então, a gente vai ter a elaboração de planos rodoviários ao longo do governo do próprio Getúlio Vargas, a ampliação desses meios de transporte e meios de comunicação e a própria transmissão de energia exerce um papel bastante importante ao longo de todo esse processo. Então a gente tem uma modificação nessa divisão territorial do trabalho e você tem toda essa integração do território nacional a serviço de uma economia que estava se industrializando, que ainda era essencialmente exportadora. Então aqui a gente fala numa expansão de mercado interno, mas era muito importante para a economia brasileira vender para fora, ou seja, mandar para outros países aquilo que se produzia aqui. Claro, deixou de ser apenas o café, né? A gente conseguiu incorporar com o passar das décadas alguns outros produtos, mas ainda assim as exportações eram fundamentalmente importantes. Né? E aqui, por exemplo, eu tenho essa foto da construção de Brasília, que talvez seja um dos eventos mais emblemáticos de todo esse processo de integração nacional, que começa ali década de 30, engatinhando, depois fica mais robusto com as indústrias de base concebidas pelo Estado brasileiro durante o governo Getúlio Vargas no Estado Novo, década de 1940, e que talvez tenha o mandato, né, de 56 a 61 do Juscelino Kubitschek como um marco muito fundamental nesse processo de integração do território brasileiro. Então, como eu até havia dito, a gente vai ter o governo federal elaborando novos planos de viação, né? Como eu disse nos vídeos anteriores, eles são fundamentais para tentar planejar e projetar aquilo que teríamos de infraestrutura, não só com base na necessidade, mas com base naquilo que se vislumbrava como possibilidade para tentar ampliar essa estrutura. Né? Então a gente vai ter a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem em 1937, isso é decisivo para a organização da infraestrutura rodoviária no Brasil, tá? Porque versa sobre construção, mas versa sobre manutenção, sobre controle, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a rede rodoviária nacional, o DNR vai ter um papel central em todos esses processos. O próprio Plano Geral de Viação ele levou 3 anos para ficar concluído. A ideia era inclusive integrar todos os sistemas de movimento, ferroviário, aeroviário, rodoviário, fluvial e marítimo, então toda a circulação que a gente tinha no território, pessoas, mercadorias, informações também. E é muito interessante a gente ver o seguinte, que várias dessas metas também não foram totalmente cumpridas em virtude da falta de recursos financeiros. Né? A gente vem ali de um pós-crise de 1929, que inclusive na Europa culminaria com a Segunda Guerra Mundial,
8 anos depois, em 37. Então a gente também tem uma falta de recursos mundo afora que vai fazer com que aqui no Brasil a gente sinta a ausência dessa verba, né, desses investimentos se materializando na infraestrutura insuficiente, na infraestrutura longe do objetivo. Né? Então, se projetou-se, por exemplo, 33.173 km de ferrovias, o plano incorpora somente metade. Né? Se você tem de 40 mil quilômetros de vias de modo geral, você teria ainda novas ferrovias tendo que ser construídas, porém um número muito grande delas que sequer foram construídas de fato. Né? Então é muito interessante o seguinte, o plano ele é elaborado, mas muitas vezes aquilo que se promete não conseguia ser cumprido por falta de recurso mesmo. Tá? Mesmo que o plano tenha sido muito bem organizado, muito bem construído, a gente tem inclusive alguns desses documentos na íntegra disponíveis, a gente começa a perceber que faltou de fato recurso. Não à toa a gente vai ter o Plano Rodoviário Nacional elaborado em 37 e o transporte rodoviário sendo estruturado de fato só em 45. A partir do decreto 8463 de dezembro desse mesmo ano, que cria o Fundo Rodoviário Nacional, que vai ajudar estados e municípios a construírem e manterem suas estradas. E a chamada Lei Joppert, que talvez seja, se não a principal, uma das principais leis relacionadas ao transporte rodoviário de todo o século XX, justamente reorganizando e configurando institucionalmente, do ponto de vista não só da norma, mas também de questões técnicas e financeiras, o chamado DNR, né? O Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, tornando o DNR uma pessoa jurídica que conseguisse ter autonomia financeira e administrativa, ou seja, o próprio DNR conseguia buscar recursos por outras fontes para além do próprio governo federal. Né? Então ele não precisava obedecer rigorosamente apenas a vinda de repasses do próprio governo. Então se o DNR quisesse estabelecer algum tipo de parceria, alguma coisa, ele já tinha autonomia administrativa para isso. Por exemplo, quando a gente olha esse mapa do Plano Rodoviário Nacional de 44, a gente já percebe aquilo que nós chamamos de prelúdio de uma integração nacional a partir das rodovias. Né? Então a gente vê, por exemplo, alguns traçados como o da atual BR-153, né? Claro que não corresponde ao traçado atual, né? Porque ela não termina em Belém, mas sim em Marabá, aqui no sul do Pará. Né? Mas você vê todo esse traçado aqui entrecortando do Rio Grande do Sul até o estado paraense, por dentro de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, né, passando até o atual Tocantins. Então é a antiga BR-14, né, depois a gente tem uma adequação dessa nomenclatura como nós conhecemos hoje, né, BR-101, 116, 153 e assim por diante. E a gente percebe que essa Transbrasiliana ela tem um papel muito decisivo porque ela integra as 5 macro-regiões brasileiras, que o IBGE viria a chamar de Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E ela é muito decisiva porque, além dela fazer uma conexão longitudinal, ou seja, norte e sul, ela consegue estabelecer nexos, né, esses entroncamentos com rodovias leste-oeste, né, com as chamadas transversais, então rodovias que saem do litoral rumo ao interior. Então ela vai ser uma grande artéria dessa rede rodoviária nacional, que em conjunto com as duas principais litorâneas, né, BR-101 e BR-116, que à época tinha outros nomes, né, BR-2, BR-5 e assim por diante, você consegue organizar minimamente esse movimento em escala nacional, pela primeira vez. Tá? Porque o que nós tínhamos até então eram fragmentos, tanto dessa própria BR-14 como de outros trechos rodoviários. Tá? Inclusive muitos deles sem essa nomenclatura. Tá? Então você tem alguns fragmentos no estado de São Paulo até 1920, outros dentro de Minas Gerais, alguns do Nordeste, pouca coisa no que seria chamado de Centro-Oeste, no Sul e assim por diante. E vem o próprio Juscelino Kubitschek, e aqui eu preciso inclusive fazer um breve parêntese para falar que um outro marco muito decisivo, sobretudo para esse provimento de crédito, é a criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, pelo Getúlio Vargas em 52, aquele que viria a ser chamado, como é hoje, de BNDES, né? Esse S de social, e também a própria criação da Petrobras, pelo Getúlio Vargas, que foi responsável pela elaboração, né, tanto da extração e da exploração petrolífera, mas também do fornecimento de combustíveis que viriam a ser extremamente centrais para o movimento, de fato. Né? Afinal de contas, nós já tínhamos desde então os ônibus sendo movidos a diesel, né? Os próprios caminhões também, e isso tudo sendo fornecido já pela Petrobras ou
importado ou já sendo refinado uma parte aqui no Brasil. Inclusive, um dado interessante, vários desses veículos de transporte um pouco maiores, né, caminhões e ônibus e tudo mais, foram movidos a gasolina. Vários deles no início, mas depois adotou-se o diesel para essa frota de transporte. E é muito interessante o seguinte, né? O Juscelino vem com essa ideia de organizar uma malha rodoviária, né? Uma malha rodoviária federal a partir de Brasília. E ele vai elaborar justamente aquilo que nós chamamos de rodovias radiais, né? As BRs 0 alguma coisa, 010, 020, 030, 040 e assim sucessivamente. Aqui a gente vai ter aquilo que o Milton Santos vai chamar no livro A Urbanização Brasileira de aprofundamento da divisão territorial do trabalho, porque quanto mais circulação você tem, mais o território se especializa produtivamente, então você não precisa produzir tudo em um lugar só, você pode produzir elementos diferentes em lugares diferentes e conectá-los pelos transportes de modo a realizar a produção como um todo, e isso tudo faz com que o Estado brasileiro tenha que ter investido cada vez mais na circulação, ou com aquilo que já funcionava, ou criando coisas para funcionar depois, tá? E uma outra coisa interessante é o seguinte, já em 61, você tinha mais de 320 mil quilômetros de malha viária no Brasil. Claro que só uma pequena parte era de fato formada por rodovias de boa qualidade, afinal de contas, desses 320 mil, 250 mil pertenciam aos próprios municípios e 55 mil aos estados, de modo que apenas 15 mil quilômetros eram de vias federais, né? Ou seja, aquilo que liga um estado ao outro e é administrado pelo próprio governo federal. Então aqui, por exemplo, a gente tem um mapa que mostra esse cruzeiro rodoviário, né? As vias planejadas, lembrando, né? Algumas delas inclusive até hoje não estão totalmente concluídas, então você tem, por exemplo, alguns trechos da BR-020 dentro do estado da Bahia, do Piauí, que não estão totalmente prontos, vários trechos da Belém-Brasília, né, a BR-010, que também não foram concluídos, alguns da BR-080, 070 e assim sucessivamente. Mas é interessante que a gente observa por essa ideia do Juscelino que a nova capital precisava ser acessada e que a partir dela você teria a organização de um sistema rodoviário de abrangência nacional, né, ou seja, que ele pudesse de fato atingir todas as porções do território brasileiro. Então, do norte, nordeste, o sul, o sudeste, o centro-oeste. Inclusive, Brasília é estrategicamente posicionada de uma forma a se tornar, em certa medida, equidistante das capitais do Brasil. Ou seja, que ela não ficasse muito longe de algumas outras capitais e que você conseguisse minimamente estabelecer ali uma certa simetria entre os deslocamentos. Claro, de Brasília a Goiânia, por exemplo, são só 230 em média, né, aproximadamente, e de Brasília a Porto Alegre você vai ter uma distância 10 vezes maior. Então, algumas assimetrias, inegavelmente, a gente não consegue corrigir, vamos chamar assim. Mas a ideia do Juscelino era que você conseguisse minimamente atingir grande parte das capitais brasileiras sem que houvesse nenhuma viagem, por exemplo, com 4.000, com 3.500 quilômetros, ao passo que outras fossem muito mais curtas. Então, é muito interessante, por exemplo, que quando o Rio de Janeiro era a capital, você tinha conexões com o centro-oeste, com o próprio nordeste, até com o sul, muito mais longas do que dentro do próprio sudeste. Quando você tem a construção de Brasília, um pouco dessa simetria, pelo menos do ponto de vista teórico, foi parcialmente corrigida, né? Mas claro, ainda temos distâncias muito grandes, afinal de contas a extensão do território brasileiro é muito grande. Tá? E uma outra questão muito interessante para a gente discutir em relação a esse período de 1930 a 64 é a própria expansão da indústria de bens de capital. Aqui a gente vai ter um governo, já em 1930, o primeiro mandato do Getúlio, muito preocupado com esse processo de industrialização e que vai, durante o Estado Novo, implantar diversas indústrias de base, então a criação da Vale do Rio Doce, vinculada à mineração, a própria Companhia Brasileira de Material Ferroviário em 44, que é a Cobrasma, e a própria Companhia Nacional de Álcalis em 44 e a Petrobras em 53, isso tudo ajuda a modernizar o território brasileiro, porque a gente não tinha indústria de base. Embora eu tenha comentado no capítulo 2 sobre as primeiras oficinas, os primeiros galpões, até as primeiras fabricantes estrangeiras que já tinham instalações no Brasil para montagem de componentes e materiais, a gente não tem uma indústria que dê base a isso tudo. Né? A gente não tinha uma indústria que conseguisse organizar isso tudo, que conseguisse fornecer a matéria-prima para as outras etapas do processo produtivo na indústria. Então, quando a gente tem a Vale do Rio Doce,
a própria Siderúrgica Nacional em 41 em Volta Redonda, né, a própria Companhia Nacional de Álcalis em 44 e a Petrobras em 53, e aqui realço de novo o papel do BNDE em 52, nós não tínhamos as condições materiais para que essa industrialização avançasse. Tá? Então é muito interessante, por exemplo, que o próprio Guimarães fala que até a Segunda Guerra, o nosso mercado brasileiro de automóveis era suprido basicamente por importações dos Estados Unidos. Só que depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter não só a importação de veículos vindos da Europa, mas também as novas linhas de montagem. Porque, de fato, o que acabou acontecendo? Nós tínhamos questões relacionadas aos transportes e à geração de energia que eram fatores limitantes da futura expansão do território, né, do futuro crescimento da economia brasileira, porque, de fato, não tinha recursos para isso tudo, mas graças à ação estatal, ou seja, graças ao papel exercido pelo próprio governo do Getúlio Vargas, pelo próprio governo do Juscelino, a gente conseguiu, em certa medida, organizar um pouco desse crescimento. Né? Então, o papel do Estado ele é determinante para que a gente consiga superar essas lacunas, tanto em termos de geração de energia, tanto em relação às próprias infraestruturas. Então, se por um lado a indústria encontrou entraves no início desse processo de expansão da produção dentro do país, por outro lado o Estado foi determinante para organizar a supressão desses entraves, né, para diminuir um pouco dessas barreiras e para facilitar a expansão da própria indústria. E não só a expansão, mas também a nacionalização dela, né? Porque uma questão importante que o próprio governo Juscelino Kubitschek vai trazer e que o próprio Getúlio Vargas já tinha elaborado previamente algum arcabouço normativo vinculado a isso, era para justamente proibir a importação de produtos prontos e para estabelecer porcentagens daquilo que poderia ser importado, né? Aquilo que a gente chama de nacionalização dos produtos. Então, 90% de um determinado automóvel, de uma determinada classe de automóveis teria que ter componentes nacionais, os caminhões teriam que ser 75% nacionalizados. Então, todo o estabelecimento dessas porcentagens vem em virtude de alterações normativas. Então, por exemplo, a carteira de exportação e importação do Banco do Brasil veta a importação de componentes automotivos que já eram produzidos no Brasil, para você não ter concorrência, inclusive, ou seja, para você incentivar a indústria nacional. Um ano depois, a carteira de comércio exterior do mesmo banco barra a importação de carros montados, porque você já tinha fábrica no Brasil, então é aquilo. Se a fábrica está aqui, monta o carro aqui. Não traz esse automóvel, né, do exterior. E em 54, só podia entrar veículos desmontados que não tivessem componentes fabricados aqui. Então é aquilo, se tem algumas partes, alguns materiais que são fabricados lá fora, tudo bem, ele pode entrar. Mas o restante da montagem, o restante dos componentes tem que ser nacionais. E o Juscelino Kubitschek vai ampliar esse processo, ele vai impulsionar justamente essa nacionalização da produção. Afinal de contas, na visão dele, né, e da sua equipe econômica, o setor automobilístico era muito estratégico para atrair investimento e tecnologia. Você conseguia gerar um sistema de produção articulado, então, desde a obtenção da matéria-prima até o produto final, você tinha uma produção industrial com um ramo altamente complexo em tecnologia e investimentos, e graças a isso, Juscelino forma o chamado GEA, Grupo Executivo para a Indústria Automotiva, que vai ser comandado inicialmente pelo Lúcio Meira, que justamente veio do governo Getúlio Vargas vinculado às ações da Sexim e da Casex. Então o Lúcio Meira ele tinha esse know-how nessa nacionalização da produção automobilística no Brasil, e você vai ter essa comissão responsável por fabricar jipes, tratores, caminhões e automóveis com esse objetivo de nacionalizar a produção. E aqui tem um detalhe muito interessante. Como a gente faria uma expansão da infraestrutura sem maquinário, né? É muito importante a gente pensar nisso também, porque a gente fala muito da circulação em si, né? Então de caminhões, de ônibus, de automóveis, mas nós tínhamos uma lacuna muito grande para maquinário, para obras mesmo. Então tratores, caminhões maiores, ou seja, todos os veículos responsáveis pela realização de obras, então para construir uma usina hidrelétrica, para abrir uma estrada e assim sucessivamente, a gente precisou começar a produzir esse maquinário aqui no Brasil. Então o Brasil teve que começar a fabricar trator, começar a fabricar caminhão, né? Então não mais importar ou importar apenas 50%, 60%, mas tentar nacionalizar o máximo possível a fabricação daquilo que a gente chama de bens de capital e de materiais de transporte.
é muito interessante a gente perceber que nós temos, já na década de 1930, a fabricação de ônibus com carrocerias 100% nacionais. Então a General Motors é uma das primeiras lá em 1932. Em 1934 ela lança o seu primeiro ônibus com carroceria de madeira e depois ela faz em 1948 com carroceria de ônibus totalmente metálica com matéria-prima brasileira. Os filhos dos fundadores da encarroçadora Grassi, né, o Quirino e o Bruno Grassi, realizaram estudos para substituir essas jardineiras e aquilo que depois viria a ser chamado de coaches brasileiros, né, que era um ônibus totalmente fechado, então com as laterais, o teto, a frente, a traseira, né, e toda a parte de vidraçaria para fazer as janelas do veículo, a gente começou a desenvolver na década de 40. E graças à nacionalização. Então, se por um lado a GM montou esses ônibus aqui no Brasil, é porque a carroceria foi, em grande parte, planejada, concebida e montada aqui no território nacional. Então, a gente vai ter, até acompanhando um pouco da tendência que tivemos naquilo que eu discuti das primeiras décadas do século XX, no vídeo anterior, no próprio capítulo 2 da tese, a formação de diversas fábricas de carroceria, inclusive algumas delas que existem até hoje, né? Que depois foram fundidas, algumas foram, né, suprimidas, vieram a falir e assim por diante nas décadas seguintes. Mas antes de falar desses processos, que é a discussão do próprio capítulo 4, eu preciso falar, por exemplo, a vocês que nós tivemos a fundação da chamada Carrocerias Hispano-Brasileira Lopes e Sais no interior de São Paulo, né, em Marília, em 1933. Inclusive é um detalhe muito importante, né? No vídeo anterior eu falei, por exemplo, da Kepler Weber, fundada no interior do Rio Grande do Sul. A gente vai ter a manutenção desse padrão, né? Vários fabricantes em cidades pequenas, cidades médias, em polos regionais no interior do estado de São Paulo, do estado do Rio Grande do Sul, no interior do Rio de Janeiro e assim por diante, né? Por exemplo, em 1933 foi criada a Companhia Imobiliária Rio Bahia, que depois se tornou sócia do Fritz Weismann, né, citado no próprio vídeo anterior. E em 1956 nós temos, de fato, a mudança do nome e a criação da CIRB S.A. Comércio e Indústria, que foi uma das principais fabricantes de carroceria no Rio de Janeiro. Depois, o próprio Weismann foi sócio do João Silva e do Valdemar Moreira e criou a Fábrica de Carrocerias Metropolitana em 1948, que foi uma pioneira na utilização do alumínio, né? Então era um ônibus com um peso na carroceria um pouco menor, né? De modo que ampliasse a capacidade de carga até a própria velocidade dos veículos. Claro, né, gente? Isso na época, né? A gente não está falando dos veículos de hoje. E talvez uma das principais fabricantes que depois foi incorporada e assim sucessivamente por outros produtores de carrocerias foi a própria Elisiário, né? Ela foi a primeira a fabricar um ônibus com motor integrado ao salão, né? Que é a forma como a gente concebe um ônibus hoje, né? O motor ele está junto com a própria carroceria, né? Ele está montado dentro do ônibus, né? Não tem aquela frente avançada para o motor ficar, entre aspas, fora, né? Tal como é um caminhão, por exemplo, mas sim da maneira como conhecemos hoje, né? Então o motor ele, dentro do próprio salão, claro, né? Não exposto, evidentemente, né? Você tem ali o isolamento térmico e acústico, mas se hoje nós temos um ônibus do jeito que ele é, o projeto veio na década de 40 pela Elisiário. E aqui, como eu tinha dito a vocês, a gente vai ter, né, a fundação de alguns outros fabricantes importantes. Então, por exemplo, a própria Catelli Weber, que depois muda de nome para Catelli Hennemann e Companhia, já na década de 60. O próprio governo federal criou a FENEME, né, por isso que eu não a trouxe ali quando falei de Petrobras, de CSN, de Vale, que é justamente a Fábrica Nacional de Motores, criada em Duque de Caxias em 42, que ela produzia e montava caminhões no Brasil e depois começou a fabricar motores para aeronaves e com a queda na procura por esses motores ela começou a se reorganizar para fabricar geladeiras, para fazer revisão de motores e se especializou posteriormente na fabricação de caminhões e de motores para veículos pesados. Em 45 a gente teve a criação da VEMAG Veículos e Máquinas Agrícolas, né? Aquilo que eu falei da importância desses bens de capital para a produção propriamente dita, né? Então, não só pensando em transporte de cargas e passageiros, mas, por exemplo, na produção agropecuária e sua modernização. E em 53, a própria VEMAG começou a montar caminhões e ônibus da Scania, né? Fabricante sueca, aqui no próprio Brasil. E em 45 foi criada a Caio, que existe até hoje, né? Com outro nome, Caio Induscar,
que é a Companhia Americana Industrial de Ônibus. CAIO nada mais é do que uma sigla, né? E ela foi fundada justamente na capital paulista pelos irmãos Piedade Gonçalves, que revendiam veículos da Ford, e pelo José Massa, que tinha sido funcionário da Grace, né? E já no início das atividades eles fabricaram um total de praticamente 500 carrocerias, o que era um volume bastante grande à época. Aqui a gente dá continuidade para falar da própria Nielson, né, que começou em Joinville, Santa Catarina, como uma marcenaria, né, pelo Augusto Bruno Nielson e seu irmão Eugênio. Inclusive, a Nielson depois se tornaria a Buscar, que existe inclusive até hoje. A própria Carbrasa foi responsável por fabricar ônibus com estruturas 100% metálicas já a partir de 47, também fundada por empresários que revendiam caminhões, no caso da Volvo, né? Então eles eram proprietários da Volvo do Brasil. E em 49, outra fabricante, a Sermava, né? Companhia Autocarroceria Sermavas, que depois foi adquirida pela CAIO em 53. E aqui nós temos 3 fabricantes, inclusive 2 delas existem até hoje, porém, claro, com mudança de nome, assim por diante. A Carroceria Serrana Limitada, em Casel, fundada em Erechim, e aqui eu dou até o spoiler dos capítulos seguintes, tornaria-se a Comil, fabricante de carrocerias até os dias de hoje, e a Nicola, que foi fundada pelos irmãos Nicola, Dorval, Antônio, Doraci, Luiz e Nelson João, que depois, com a entrada do Paulo Bellini, mudaria o nome para Carrocerias Nicola S.A. Manufaturas Metálicas. O nome atual dela eu vou deixar para os próximos vídeos, afinal de contas ela hoje é uma das principais fabricantes de ônibus do Brasil e do mundo. E aqui a própria Ciferal, né? Comércio e Indústria de Ferro e Alumínio, fundada no Rio de Janeiro pelo Fritz Weismann, né? Eu falei inclusive no vídeo anterior que ele talvez seja um dos nomes mais proeminentes para a indústria de carrocerias de ônibus no Brasil, e que ela assinou em 61 um contrato com a Aviação Cometa para montar ônibus apenas com chassis Scania para a própria Aviação Cometa, e claro, montava com chassis Mercedes-Benz, de outras fabricantes, para outras empresas no Brasil, né? Inclusive, aquele lendário ônibus Flecha Azul da Aviação Cometa, ele começou a partir de projetos da própria Ciferal. Então aqui a gente tem algumas imagens, por exemplo, do Elisiário, né, da própria CIRB, de outras fabricantes de carrocerias, Nicola, etc. E olha que interessante, já em 64, o Brasil tinha a 9ª maior frota veicular do planeta, com mais de 85 mil veículos comerciais, o que dava quase metade de toda a frota, e mostrava a pujança desse transporte rodoviário de pessoas e mercadorias. E muito interessante que o Brasil produziu, em 8 anos, ali, de 57 a 64, mais de 310 mil ônibus e caminhões. É claro que quando a gente compara com os Estados Unidos, compara com França, com a Alemanha, é inegável, é um volume menor. Mas isso aqui já mostrava uma robustez muito grande desse setor no Brasil. Então a gente já tinha, além disso tudo, um índice médio de nacionalização para caminhões de 96,35%, para ônibus 99%, ou seja, você tinha ali 1% de componentes importados, o que mostra a importância do papel do Estado nesse processo. Utilitários com quase 99%, automóveis com 98,74%, isso sem incluir, por exemplo, o próprio FNME, que tinha um índice de nacionalização um pouquinho mais baixo, e os tratores com 97,88%. Ou seja, a gente pode dizer que o projeto nacional de nacionalizar a produção de veículos foi bastante bem sucedido, né? Foi muito bem sucedido, afinal a gente atingiu índices de nacionalização muito próximos a 100% já nos anos iniciais dessa produção brasileira. E não tem como a gente não ver esses reflexos nos avanços da infraestrutura, da indústria, nas próprias transformações territoriais, no transporte rodoviário de passageiros. Então, é claro, o transporte rodoviário ainda se limitava a rodovias com trechos curtos de difícil acesso, mas isso vai mudar a partir da década de 1930. Embora o transporte ferroviário apresentasse graus elevados de desgaste e ineficiência, a gente tinha um protagonismo ainda desse sistema de movimento. Afinal de contas, o rodoviário ainda não conseguia suprimir aquilo que o ferroviário atendia, ou seja, por mais precária que tivesse a operação do transporte ferroviário, o rodoviário ainda não conseguia abarcar tanto essa demanda como esses longos trechos,
E nós vamos ter, a partir da década de 1930, uma alteração que ela parece muito trivial quando a gente observa hoje, mas que ela foi decisiva, que é justamente a retirada de barreiras físicas e econômicas para a livre circulação dentro do país. Ou seja, nós tínhamos impostos quando você atravessava de um estado para o outro. Então, muitas vezes, para você transportar carga do Rio de Janeiro para São Paulo, ao atravessar a divisa de estados, você tinha que pagar um imposto específico para isso. Né? E você muitas vezes tinha uma barreira física. Né? Então mudava ali o traçado, você tinha limite de peso, limite de volume. Assim, se você quer integrar um território inteiro, um país inteiro, você não pode ter esse tipo de barreira. E no transporte de passageiros você tinha a ausência de uma regulação de fato nacional, que padronizasse esses fluxos de pessoas. Olha, aqui vai uma curiosidade. Para vocês terem uma ideia, nos anos iniciais do século XX e até meados da década de 1930, a gente tinha linha de ônibus que era proibida de circular em rodovia estadual, porque não era uma linha intermunicipal. Então, por exemplo, um ônibus saía do norte do Rio Grande do Sul e ia para o litoral de Santa Catarina. Se ele quisesse fazer esse trajeto inteiro, ele só podia usar rodovias federais. Mas muitas vezes a rodovia federal não existia. Então ele usava uma rodovia estadual de forma proibida. Por quê? Porque não era uma linha intermunicipal, ou gaúcha, ou catarinense. Pasme, nós tivemos esse tipo de entrave de caráter normativo, institucional, que teve que ser corrigido, ajustado, para que nós tivéssemos de fato a expansão de uma circulação nacional. Parece até piada quando a gente fala esse tipo de situação, mas nós tivemos isso, né? E tivemos também um outro problema, né? Que era justamente a questão dos combustíveis. E sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, o suprimento de gasolina, né, até antes do próprio diesel, foi bastante comprometido, porque, evidentemente, os principais produtores de combustíveis, né, então Estados Unidos, alguns países europeus, não estavam se importando com o abastecimento da frota do Brasil, da Argentina, de outros países mundo afora. Então, a gente teve que começar a improvisar, né, adotar soluções para substituir os derivados de petróleo, uma delas, inclusive, o próprio gasogênio, aquilo que eles chamam de gás pobre, né, que era produzido a partir da queima da lenha, né, foi uma solução encontrada por algumas empresas, e mesmo que o governo federal tenha limitado a gasolina apenas a ônibus e caminhões, não foi suficiente, porque você já tinha uma circulação crescendo, um movimento cada vez maior e começou a faltar combustível. Inclusive é graças a isso que a Petrobras é não só concebida, mas como incentivada, né? E o Getúlio Vargas só depois do final da Segunda Guerra Mundial vai conseguir implantá-la. Né? Então o Brasil já tinha uma demanda cada vez mais crescente por combustíveis também, para a operação desse transporte rodoviário. Então é muito interessante a gente perceber que mesmo antes dos próprios ônibus, os caminhões, né? Aqui eu coloco uma foto de um caminhão pau de arara, né, que transportava trabalhadores aqui para a construção de Brasília, você vai ter um transporte com essa importância muito relevante para a sociedade brasileira, sobretudo quando a gente fala do século XX, que o transporte aéreo de pessoas era pouquíssimo acessível, então ali, desde 1901 até o ano 2000, a gente tem uma camada muito restrita da sociedade que de fato poderia acessar o avião, né, de modo que o ônibus foi responsável por transportar milhões de pessoas num país deste tamanho, né, com dimensões continentais, e isso consolida um conjunto de centenas de empresas no país todo. E além dos ônibus, né, nós tivemos essa coexistência e até competição com esses caminhões que nós chamamos de pau de arara, que também transportaram milhões e milhões de passageiros ao longo de décadas por todo o território brasileiro. Eles foram responsáveis por abrir variadas rotas para transportar centenas de milhares de pessoas já nas décadas de 20, 30 e 40, inclusive ligações, por exemplo, entre a região Nordeste e o Sudeste, muitos desses movimentos em direção a Brasília para a construção da capital federal também foram propiciados por esses caminhões, inclusive algumas empresas de ônibus começaram utilizando esse tipo de transporte antes de fato utilizarem veículos de transporte coletivo de fato adaptados e adequados a isso, né? Então o pau de arara ele tem, para além de todo o debate muito pejorativo, para além de todo o debate muito jocoso em função do uso desses veículos, ele teve um papel predominante para esses grandes fluxos migratórios de longa extensão, de longo curso no território nacional. E aqui é muito interessante que eles se tornam proibidos,
né, já em dezembro de 1955, afinal de contas, você já tinha algumas empresas que possuíam recursos financeiros mais robustos para obterem frotas de ônibus, né? Então aqui já era também um pouco dessa solicitação por parte das empresas mais consolidadas para proibir esse tipo de transporte, ou seja, ele é tornado não regular, né? Ele é tornado, entre aspas, clandestino pelo DNR, já para atender uma demanda das empresas que começavam a se consolidar, né? Mas é muito interessante que é o seguinte, o transporte por ônibus ele só é autorizado 6 anos depois, em novembro de 61, porque aí de fato você começa a exigir dessas empresas, desses operadores, uma documentação básica. Então, idoneidade, declaração de acatamento aos regulamentos, o próprio registro da empresa, né? Ou seja, um CNPJ de fato, para um transportador de passageiros entre estados diferentes, dentro dos próprios estados, né? Então era muito interessante, olha que curioso, né? Muitas vezes essas autorizações admitiam, por exemplo, atrasos de até 5 dias, desde que eles fossem justificados, né? Algo praticamente impensável hoje, né? E a regulação era feita desde o final da Segunda Guerra Mundial, tanto pelo DNR quanto pelos departamentos de estrada de rodagem de cada um dos estados, né? Então, se tinha fixação de tarifas, determinação de terminais onde podia ter embarque e desembarque, e uma operação que era, e é até hoje, exclusivamente privada, sem nenhum tipo de subsídio e subvenção do próprio Estado, e que o transporte rodoviário de passageiros vai se tornar, sobretudo, de 1945 para frente, predominante no transporte coletivo entre cidades diferentes. E isso se deve às facilidades para importar alguns veículos, né, e depois a própria nacionalização da fabricação, o crescimento da própria malha rodoviária federal, bastante grande, da malha estadual e municipal também, e o próprio declínio do transporte ferroviário. Então, o abandono paulatino da ferrovia vai fortalecendo o transporte rodoviário também. E é muito interessante que nós temos na década de 40 a expansão das linhas, das empresas, do número de viagens, da quantidade de veículos e de municípios atendidos também, né? E que já em 1940 nós tínhamos, segundo o Atlas do IBGE, mais de 1.574 municípios, o que já mostra essa capilaridade muito alta do transporte rodoviário, que em 42 já atendia quase 1.000 cidades, né? Então, 961 municípios já eram atendidos à época, ou seja, quase 2/3 de toda a rede urbana já era contemplada com algum tipo de serviço de transporte rodoviário de passageiros. Claro que, à época, você não dividia em intermunicipal e interestadual toda essa tabulação de dados como a gente tem hoje, né? A gente tem hoje a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, tem, né, as agências reguladoras estado a estado, isso não existia à época, tá? Esse grau de refinamento, né, esse nível de informação nós não tínhamos na década de 1940. E é muito interessante a gente ver que São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vão se sobressair em relação às outras unidades da federação em virtude ao número total de viagens, o que mostra para nós essa divisão territorial do trabalho mais complexa e mais intensa também, né? Isso a gente consegue ver também pelo número maior de veículos, de linhas e de empresas operantes. E isso mostra também para a gente o que? Nós tínhamos, já nessa época, um número de companhias até maior que o número de municípios. Por quê? Porque você tinha muita iniciativa individual tentando estabelecer algum tipo de linha. Então, às vezes, era um mecânico que tinha um ônibus ou tinha um caminhão e ele tentava ali começar uma linha regular. Então, ele era o motorista, ele era o mecânico, ele vendia a passagem, ele fazia a contagem dos passageiros, ele fazia o manuseio das bagagens, era muitas vezes ali no máximo em dupla, tentou começar alguma iniciativa individual. Né? O transporte rodoviário de passageiros no Brasil ele surge dessa forma. O de cargas também. Tá? Então a gente não tinha, à época, a organização em grandes empresas, né, em conglomerados como a gente tem hoje. Né? Então a gente tem ali justamente pequenos serviços surgindo em múltiplas partes do país. Né? Então uma companhia às vezes tinha um itinerário apenas, ou 2, no máximo 3, então você não tinha concentrações em poucos agentes. Né? Era um cenário muito plural, que ele vai se modificar de acordo com essa consolidação de alguns grandes agentes, né? E é muito interessante a gente ver que, embora isso esteja concentrado no Centro-Sul, não está necessariamente nas cidades grandes, não está necessariamente nas metrópoles, né, ou nas capitais de estado à época. Então, você vai ver, por exemplo, diversas empresas fundadas em municípios como Guarapuava, Araguari,
Criciúmal, no Rio Grande do Sul, Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais, Carazinho, no próprio Rio Grande do Sul, Tubarão, em Santa Catarina, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Platina, no Paraná, e são empresas que existem até hoje, inclusive. Então essa tabela que eu mostro com as empresas do transporte rodoviário interestadual fundadas de 30 a 65, claro, você vai ter algumas capitais, né? Então, por exemplo, a Progresso fundada em Recife, a Pássaro Marrom fundada em São Paulo, você vai ter, por exemplo, a própria Expresso Brasileiro fundada em Santos, que já era uma cidade bastante importante na rede urbana brasileira, mas você tem, por exemplo, a Águia Branca, que é de Colatina, né, que não está na capital capixaba, você tem, por exemplo, a própria Gontijo, que é de um município de menos de 10 mil habitantes, que é Carmo do Paranaíba, que depois se transferiu para Patos de Minas, e aí para Belo Horizonte hoje tem a sede administrativa, né? Enfim, você tem, por exemplo, a Araguarina de Araguari, a Unesul de Erechim, ou seja, você tem empresas que hoje são enormes e que começaram em municípios muito pequenos e muitas vezes fazendo a ligação desse município com o vizinho. E que depois foram chegar à própria capital do estado, e que depois foram para outros estados, né, num processo paulatino de crescimento nas décadas seguintes. Então a gente tem ainda nesse quadro alguns outros agentes, por exemplo, de cidades como Caratinga, Caçador, Barra Mansa, Mogi Mirim, Paracatu. Então é o seguinte, foi um serviço que ele surge em centros menores e que a partir desses centros começa a irradiar a sua rede para centros maiores. E que se tornaram com o tempo grandes operadores, inclusive vários deles hoje foram adquiridos ou fizeram fusões, depois trocaram de dono e assim por diante. Então, quando a gente observa essa tabela, claro, alguns vão aparecer em capitais de estado e assim por diante, mas a gente tem um predomínio de centros menores na rede urbana. Isso mostra para nós o quê? Foi um serviço que ele começa muito capilar nessa rede urbana para além dos principais pontos. E essas iniciativas pioneiras, essas iniciativas individuais, tornaram-se prósperas justamente em virtude desse atributo. Se o ônibus rodoviário tornou-se protagonista dos deslocamentos de pessoas na rede urbana, foi porque ele interligou municípios de portes distintos. Então ele saía de uma cidade pequena para outra cidade pequena, ele saía de uma cidade pequena, passava por um polo regional para chegar em outra cidade pequena, ele saía de uma cidade pequena, passando por um polo regional para chegar na capital do estado, e conforme as empresas se consolidavam, né, os itinerários se tornavam cada vez mais diversos, a gente começou a ver essa diversidade, essa pluralidade de itinerários e de centros urbanos atendidos. Né? Então aquele número de mais de 960 municípios atendidos, dos 1.500 da rede urbana brasileira, é um número bastante impactante, já na década de 1940, isso tudo só se ampliou nas décadas seguintes. E esse debate das décadas seguintes a gente vai fazer no próximo vídeo, que é justamente o que fala sobre essa consolidação do transporte rodoviário de passageiros de 64 a 85, a gênese desses grandes grupos, né, a formação e a concentração dessas empresas, o aumento dos atendimentos na própria rede urbana, né, a própria diversificação da produção industrial e a formação de alguns grandes grupos para a produção de carrocerias e, evidentemente, as transformações do território brasileiro. Tanto as adequações do ponto de vista da norma, como propriamente os avanços na integração nacional e assim por diante. Bom, esse vídeo ficou um pouco mais longo, afinal de contas, esse capítulo 3 traz bastante conteúdo para nós, então espero que vocês tenham gostado de toda essa discussão. Peço mais uma vez para que curtem, comentem, compartilhem, nos deem sugestões e ideias para que a gente dê continuidade não só nesse projeto, mas também em outros formatos de divulgação científica. Bom, então eu fico por aqui, já lanço inclusive o convite para o próximo episódio, em que a gente vai falar do capítulo 4, e agradeço mais uma vez por divulgar esse nosso projeto, por acompanhar todo esse nosso trabalho. Até mais!